Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e clamamos um coração dócil para acolher essa palavra e a graça de vivê-la. Nossa Lex Divina com Marcos 10, de 13 a 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Que contraste a mentalidade de Jesus, o pensamento de Jesus, com relação aos rejeitados da mentalidade judia, da mentalidade dos judeus naquela época. Aqui essa rejeição às crianças é natural. Aqui os familiares, os pais traziam as crianças, porque os pais querem, sim, principalmente aqueles que devem ter ouvido e visto Jesus, então eles querem levar as crianças para que elas sejam abençoadas. Mas criança aqui está simbolizando toda rejeição. Porque lembremos-nos quando nas narrativas dos milagres, das multiplicações dos pães, é interessante que o narrador sagrado, o evangelista, ele diz: Jesus multiplicou os 5 pães para alimentar 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Ou seja, mulheres, crianças, aqui são como que rejeitados, são de menor valor. Criança aqui, nesse texto de hoje, está significando os enfermos, está significando os afastados, os pagãos, está significando todo aquele que a mentalidade judaica da época rejeitava. Ali, só numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, só os homens adultos é que tinham mais valor. Quando os discípulos repreendem, ou melhor, rejeitam a presença das crianças e são repreendidos por Jesus, Jesus está pondo um ponto final naquela mentalidade de rejeição, seja de quem for. Não só criança literalmente, como é o caso, mas de toda mentalidade de rejeição. Sejam aos enfermos, de maneira especial aos leprosos, que eram afastados do convívio. Mas Jesus está rejeitando também a mentalidade de exclusividade dele só para o povo judeu, ou só para os seus, só para aqueles que estavam ao seu redor. Nós lembramos que oramos aqui, como 1 ou 2 dias atrás, no sentido de que João tinha mandado uma pessoa se calar porque usava o nome de Jesus e foi repreendido por Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é aquele acolhedor. O Senhor Jesus, ele não rejeita ninguém. E essa repreensão hoje do Senhor é toda e qualquer repreensão, toda e qualquer rejeição, toda e qualquer distinção. E mais ainda, o sentido de que ele toca as crianças no sentido de acolhida, ele impõe as mãos sobre as crianças no sentido de bênção, de unção.
E faz mais uma recomendação. Sejam como elas, que querem vir a mim com um coração dócil, com um coração meigo, com um coração puro. É o grande convite de Jesus. E ele diz mais, e quem não tiver esse coração, não tem o reino dos céus. Porque nós lembramos de uma das bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aquele que tem um coração puro, tem um coração dócil, que tem um coração como de criança. E nós, como nós estamos? Nós fazemos rejeição de alguém, nós rejeitamos alguém, nós julgamos alguém, nós condenamos alguém. Ainda que constatemos erro nessas pessoas, pecados nessas pessoas, mas quem sou eu, quem somos nós para julgar alguém ou condenar? Lembremos-nos daquele episódio da mulher que foi pega em adultério, e eles trouxeram a Jesus e disseram que a lei de Moisés mandava apedrejar aquela mulher até a morte. Ou seja, era uma adúltera que tinha que ser apedrejada. Foi pega em adultério. E Jesus diz, quem nunca tiver pecado, quem estiver sem pecado, pode começar o apedrejamento. Atire a primeira pedra. Interessante que, a começar pelos mais velhos, um a um foram saindo e aquela mulher ficou com Jesus e Jesus a perdoou e disse, não peques mais. Então Jesus, ele não rejeita ninguém e não nos dá o direito de rejeição, não nos dá o direito de julgamento, não nos dá o direito de condenação. E ele diz mais, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. É o convite que ele nos faz também a sermos misericordiosos, para que também alcancemos essa misericórdia. Nós precisamos ser acolhedores, sem fazermos distinção de ninguém. E Jesus também diz, há muito mais alegria no céu quando um só pecador se arrepende e se converte, de que 99 justos que já estão no caminho de salvação. Ou seja, a preferência, se nós poderíamos dizer, que Jesus tem é pelo mais necessitado, pelo mais pecador, porque Ele quer a conversão de todos, Ele quer a salvação de todos. E essa salvação Ele nos mostra hoje. A conversão, o que é? É deixarmos de lado esse coração de pedra para termos um coração dócil, meigo. Porque o grande pecado, o maior deles, é nós assumirmos um papel de Deus, sermos juízes dos outros. Ainda que não pequemos tão gravemente com aquele pecado que a gente está vendo, mas só o pecado de estar julgando as pessoas, de condená-las, já é um pecado maior do que o pecado que nós estamos vendo nos outros. Então vamos tomar muito cuidado com isso, termos um coração de criança, sem rejeitar ninguém e desejar que mesmo aqueles rejeitados sejam atingidos pelo amor misericordioso de Jesus, arrependam-se e convertam-se, assim também como nós. Façamos então esse compromisso de sermos dóceis com todas as pessoas e termos um coração manso e humilde. Lutemos por isso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.